Vou revelar aqui quem é o camisa 10 e o capitão de fundos imobiliários e peço para o técnico professor Baroni justificar as suas escolhas. Por favor, coloque na tela capitão e camisa 10 dos fundos imobiliários. Vamos começar pelo camisa 10, né, que é a renda urbana. Eu acho que a renda urbana ela carrega características que consegue misturar muito bem o perfil do investidor de fundo imobiliário e o perfil do investidor em imóveis diretamente, que é aquele que está olhando muito o ponto comercial, a valorização do terreno, a capacidade de você estar mais próximo de outros centros fora eixo Rio-São Paulo, a capacidade que você tem de buscar ali alternativas para aqueles imóveis futuramente, a capacidade de você ter uma resiliência pela tão sonhada proteção contra a inflação, uma vez que os prazos médios contratuais desses fundos são muito elevados, a gente está falando aí de prazos médios de 10, 12, 15 anos, ou seja, você tem uma versatilidade muito grande de trazer vários tipos de imóveis, que vai desde escolas, supermercados, varejistas, por que não agências bancárias que estão sendo reinventadas, restaurantes e etc. Ou seja, você tem uma versatilidade, um mandato que te permite alcançar aquilo que o investidor de imóveis gosta, de analisar o ponto, de analisar, né? Porque quando você está olhando aí um prédio comercial, uma laje lá na Faria Lima, obviamente que ele é um prédio excelente, mas para quem que nós estamos falando? Nós estamos falando para aquele mercado muito especificamente. E quando eu falo renda urbana, eu posso ter um excelente ponto comercial que está numa excelente esquina, numa cidade, numa capital do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, ou seja, de qualquer região do país. Então, eu acho que isso é muito importante para o investidor de fundo imobiliário. Eu acho que a renda urbana é um grande presente para o investidor de fundo imobiliário que ele está tendo a oportunidade de acessar aquele perfil do investidor de imóveis também, aquele, vamos chamar do investidor raiz, aquele que busca essa alternativa de investimentos. Já posso falar por que é o shopping center agora, Marcos? Por favor. E agora, falando de shopping center, eu quero trazer uma colinha aqui, inclusive eu já quero fazer um compromisso com as pessoas que estão aqui, para a gente vai colocar isso para vocês nas redes sociais. Eu peguei aqui os 5 maiores, e eu quero agradecer inclusive o Marcos lá, Marcos Araújo, não o Marcos Correia, que também me ajuda muito. Mas eu aceito o agradecimento também. Mas você também me ajuda muito. Mas o Marcos vai publicar isso para a gente aí nas nossas redes sociais. Olha que surpresa legal, o shopping center, pessoal, que muitas das vezes ele foi tão criticado aí no ápice da pandemia, mas as pessoas esquecem do que eram os shopping centers antes de 2019. Então eu fiz uma colinha e aqui eu peguei os maiores, HGBS, HS Malls, MOL, VISC e o XP Malls. Olha que surpresa legal, muito rapidamente, tá? Olhando para a média da cotação do HGBS lá em 2019, R$261. Eu não vou falar vírgula não para ser mais prático. A média desse fundo agora, nesses últimos 12 meses, R$185. Tá certo que em 2019 ele explodiu e foi lá para quase R$300, foi para R$300, e agora ele saiu aqui de 165, 170 e foi para mais de 210. Mas estamos falando de média, 261 contra 185. A média da renda, 1,19 nesses últimos 12 meses e 1,46. Então a HGBS ainda não conseguiu se recuperar, mas está nesse caminho, porque quando você olha a renda dele hoje, já está com esse 1,35 e já está projetando um guidance de 1,45 a 1,35 também, ou seja, embora ele ainda na média não tenha recuperado, ele está já operando no padrão de 2019 com uma defasagem de cotação bem significativa, tá? Quando nós trazemos para HS Malls, o histórico é um pouco menor, mas olha, a média de 109 lá em 2019, batendo quase 130, e agora na média dos 12 meses em 81, embora tenha recuperado aí 94, 95, mas a média nos últimos 12 meses de 81. Olha o tamanho da diferença. Rendimentos mais ou menos equivalente nesse patamar de 60, então ele voltou para aquilo que ele era 2019, mas agora ele já está lá perto dos 70. Então a média está igual, mas agora ele já está lá perto dos 70, 68, né? Já chegando perto dos 70 centavos por cota. Quando a gente fala de MOL 11, desculpa aqui, eu estou trazendo isso para vocês para justificar, tá? Assim, o capitão. O MOL 11,
107 de média lá em 2019, né? E aqui média de 101, ou seja, agora ele já recuperou um pouquinho, já voltou para a média de 2019, mas ele chegou a bater quase 130 lá em 2019. Então ele está de novo na média, mas bateu quase 130 lá em 2019. A renda, Marcos Correia, a renda que teve uma média ali de 58, mas ele chegou a ficar perto dos 60 ali, um pouquinho acima dos 60 por alguns meses, mas agora ele já está com uma média de 171 e já bateu 80 centavos. Média de 60, batendo 80 centavos agora. Olha a diferença. Quando a gente fala de VISC, média de 116, mas bateu quase 140 em 2019. E a média agora de 103, e ele negociando aí perto de 112, 113. Mas ele está perto da média de 2019, que embora já tenha batido 140. E na distribuição, média de 65. E agora ele está numa média de 70, mas já também ali em 74, 75 centavos, né? Em 74, 76 é o novo guidance do fundo. E só para concluir, XPMOLs, 113 de média, e a média dos últimos, isso lá em 2019, e a média dos últimos 12 meses em 97, embora tenha recuperado aí para 101, 102, né, nos últimos meses. E o rendimento, olha que legal, 59 centavos lá atrás de média, operou perto dos 60, 61 ali, e agora a média em 65, mas o rendimento já em 73 centavos. Isso tudo vai para as redes sociais. E peço desculpa ao João Daronco, mas isso tudo é para justificar a versatilidade que o shopping center tem, a capacidade de se reinventar. Embora a pandemia tenha sido uma catástrofe, eu vou dizer assim, para o mundo e para o setor de shopping centers, que ficaram fechados, alguns rendimentos zerados, mas olha como a atividade conseguiu recuperar de uma maneira tão significativa quando nós olhamos os principais 5 fundos imobiliários disponíveis hoje no mercado. Então, assim, eu acho que shopping center e renda urbana, eles misturam tudo isso que eu falei, versatilidade, resiliência, capacidade de se reinventar, flexibilidade. Então, é um capitão que defende bem e, ao mesmo tempo, um camisa 10 que tem tudo para ser realmente a bola de ouro, tá? E aí eu não estou falando do ano que vem, eu não estou falando do mês que vem, eu estou pensando como indústria de fundos imobiliários. O shopping center como indústria de fundos imobiliários, na minha opinião, é o grande capitão, e o renda urbana, na minha opinião, tem tudo para ser o grande camisa 10, com a versatilidade que temos. E agora eu quero pedir mais uma vez licença ao João Daronco, mas eu não poderia deixar de ouvir o Marcos Correia, que também é um especialista em fundos imobiliários. E, Marcos, você sabe a liberdade que você tem comigo e a liberdade que você tem com os assinantes da Suno. Se você não concordar, fica à vontade em discordar, e, ao mesmo tempo, se você concordar, contribua de alguma maneira, e você tem total liberdade aqui, tá bom? Você sabe disso. Não, como sempre, a gente é bastante alinhado, eu com certeza concordo com o que você falou. Eu enxergo renda urbana e você consegue ver que em pouco tempo que realmente surgiu, pelo menos se popularizou esse renda urbana, o quanto eles cresceram e em pouco tempo, quanto eles já conseguiram entregar de valor. E isso, em tese, ao longo do tempo, vai cada vez se potencializando. Então, é um setor, em pouco tempo, já entregou muito valor. Vamos imaginar que no longo prazo, o que eles não conseguem fazer, conforme eles ficarem cada vez mais robustos, maiores, mais diversificados, imóveis mais maduros, teses mais maduras. E eu acho que realmente dá para expandir muito mais esse valor. A questão de shopping, eu confesso que shopping, principalmente quando a gente estava ali no comecinho da pandemia, foi um setor que, putz, deu uma balançada, né? Porque se olhar um fundo praticamente zerar seus rendimentos, alguns não zeraram, mas praticamente zerar seus rendimentos, ficar um tempo fechado, isso acaba mexendo com o psicológico das pessoas. Mas isso também acaba fazendo com que as pessoas fiquem um pouco enviesadas ali com aquele setor, por aquele ponto, algo pontual, que a gente não acredita que vai acontecer uma pandemia de novo em curto prazo, ou longo prazo até. Então a gente tem que lembrar o que são os shoppings, o quanto que eles são grandes, o quanto que eles são diversificados, o quanto que eles geram valor, a diferença que eles têm de outros fundos, como por exemplo, a gente tem aquele extra em alguns dias específicos do ano, alguns feriados específicos onde as vendas são maiores, e isso gera também um rendimento maior, porque o rendimento de um shopping está vinculado ali também às vendas que ele faz, então isso influencia também. Então, e outra coisa também que eu posso falar, que nem eu falei com renda urbana, a gente vê o quanto que eles estão crescendo agora. Não só crescendo em termos de tamanho, né, de diversificação, de aquisição, mas crescendo também na tese, na gestão ativa, onde eles estão gerando valor com venda também.
Então a gente consegue ver esses dois setores crescendo, entregando valor, fazendo gestão ativa e com um enorme potencial daqui para frente. Então eu concordo com tudo que você falou também. Mas eu tenho que falar uma coisa aqui que passou um destaque despercebido, não sei como ninguém falou, que para mim o destaque desse slide que está na tela é essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha do Baroni. Você sabe que eu não tinha visto? Você sabe que eu não tinha visto? Eu não tinha observado isso. Não, tá aqui, ó, no formato dos figurinhas da Copa. Eu gostaria de saber quem aqui não gostaria de ter uma figurinha do professor Baroni para colar no álbum. Escreve aí, hashtag figurinha do Baroni no chat e a gente tenta providenciar umas figurinhas. Não sei como é que a equipe aqui vai fazer, mas a gente tenta providenciar. E também no espírito da figurinha do Baroni, vou pedir para o pessoal passar já para o camisa 9, para o capitão e camisa 10 de ações, para a gente também ver a figurinha do João Daronco aí, para ele também poder explicar as escolhas que ele teve para capitão e para camisa 10. Lembrando que o camisa 10 é aquele que tem um grande potencial de crescimento, de valor no futuro, e o capitão é aquele que segura as pontas no momento difícil de jogo. João, por favor, seus comentários. Muito obrigado, Marcos. Até eu queria ter uma figurinha do Baroni, então se tiver, por favor, mandem aqui para Porto Alegre. Vou colar no meu monitor com todo orgulho. Tá? Obrigado, bom, vamos lá. João. Você é sempre muito carinhoso comigo. A gente já teve altos papos, né? Mal o pessoal sabe que a gente já trocou várias figurinhas em pleno domingo, assim, aquelas ligações onde todo mundo aprende no final, né? Exato. Maravilhosas conversas do domingo de manhã. Tá, então vou voltar aqui para o futebol. Sair um pouquinho do álbum da Copa e vamos para a escalação, né? Quem que é o camisa 10 do time Ações? Para mim, o camisa 10 é o agronegócio. Até o pessoal tava ali, vai ser commodity, vai ser agronegócio. Ao meu ver, é agronegócio, tá? Por quê? Porque ele acaba por juntar muitas coisas e muitos aspectos. Ele é muito versátil, o agronegócio. Ele não é um ser só, né? Quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de uma vastidão gigantesca de possíveis investimentos. Você, a partir do agronegócio, consegue investir em terras agrícolas, que é um ativo muito sólido, que consegue preservar valor ao longo do tempo. Quando a gente tem períodos inflacionários, as terras agrícolas valorizam nesses períodos inflacionários, preservam o valor do seu investidor. Tá? Então você tem desde propriedades agrícolas até empresas de forte crescimento que estão desenvolvendo novas tecnologias, tá certo? Então o que acontece é que o agronegócio, para mim, é aquele jogador extremamente versátil e que consegue carregar grande parte do time nas costas, tá? É o agronegócio com o Brasil. Quando a gente pega, por exemplo, 2020, que foi um ano bem difícil para a economia brasileira como um todo, o agronegócio sobressaiu, né? Ele conseguiu segurar as pontas do Brasil, chegou a ter 26% do PIB ser referente a ele. Atualmente está em mais de 27% do PIB e segue sendo destaque, tá? Como eu disse para vocês, a gente já teve aí Pelé, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, entre outros. Para mim, o nosso craque do Brasil é o agronegócio. Então, para mim, ele é o camisa 10. E o nosso capitão, até a gente nem tinha conversado antes, né? Eu selecionei o capitão de ações, o Baroni selecionou o capitão de fundos imobiliários, e aí a gente selecionou ambos da defesa, ambos ativos mais defensivos, mais resilientes, que passem aquela confiança para o time, para os seus companheiros de equipe, tá? E por que bancos? Mais uma vez, bancos são muito resilientes. Eles têm carteiras de crédito que permitem passar por momentos mais difíceis. Eles chegaram em um patamar, principalmente os grandes bancos brasileiros, em que a competição ela pode atacar sim, mas ela come muito nas beiradas. O núcleo de um banco dificilmente vai ser atacado, tá? Quando a gente pega o Banco do Brasil, por exemplo, ele é muito forte quando a gente está falando de agronegócio, exposição ao agronegócio, crédito rural, né? Itaú, muito forte na questão de varejo, empresas, e muitos outros bancos têm as suas próprias fortalezas, dentro de consignados, dentro de outras linhas de crédito, o que faz com que esses bancos consigam sobreviver e serem perenes ao longo do tempo. Um último ponto que eu queria trazer aqui também é que a gente falou já de ciclos de mercado, Howard Marks, e para quem não conhece, vale muito a pena ler, tá? Tá de graça, é só vocês baixarem o livro do expoente do Velho Investing, vale muito a pena, tá? Baixem, tá de graça. E a gente falando de ciclos de mercado, né? O agro acaba por ser um segmento mais cíclico, porque depende do preço de commodity.
como um todo, né? Então tem aquela questão. Na defesa, a gente não pode ter ciclicidade, a gente tem que ter uma solidez na defesa, por vezes, né? E o banco, ao meu ver, traz essa solidez, porque quando a gente tem aumento da taxa de juros, a gente acaba por ter um aumento do spread bancário. O banco acaba por se beneficiar um pouco nessa questão. Quando a gente tem uma diminuição da taxa de juros, mais empresas fazem negócio, mais pessoas pegam crédito, a economia gira e bancos também se beneficiam. Então, acho que é um segmento muito sólido, muito seguro, que acaba por pagar bons dividendos também, tá? E fortalece muito bem o time, traz essa ideia de coesão dentro do time ações. Eu acho que com essa formação aí, com um bom capitão para segurar o time quando a torcida está vaiando, quando o estádio está contra, quando o clima está contrário, e um camisa 10 que parte para a habilidade individual muitas vezes, consegue levar quando o time Brasil não está muito bem, esse camisa 10 consegue suportar a pressão e ainda assim marcar um ou outro gol ali, cavar um pênalti, cavar uma falta, fazer um gol de falta, eu acho que é o equilíbrio perfeito.